Graças a Deus, galera que está aí conectada. Estamos iniciando mais um Papo Jovem e hoje a gente vai vir com um Papo Jovem, com um papo bem diferente. Bem diferente. Então fique ligado que o Papo Jovem de hoje, o tema é que Deus é o seu. Então você aí na sua casa, onde você está, que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos apresentar esse momento na presença do Senhor. Pai Santo e Deus querido, nós te louvamos e te adoramos, Jesus. Pai, pela oportunidade, Senhor, de te conhecer, pela oportunidade, Pai, de mergulhar, Senhor, na tua presença e na tua palavra. Senhor, que o Senhor possa falar, Jesus, aos nossos corações, que tu possas, meu Deus, a nos ensinar, Senhor, a seguir e a servir, meu Pai, o Deus verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a nossa caminhada cristã. Ajuda-nos, Senhor, a viver, Pai, uma vida correta, Senhor, na Tua presença e a seguir, Jesus, o que a Tua palavra nos ensina, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter na Tua verdade. Pai, a oração que fazemos hoje, pedimos, Pai, que fale aos nossos corações, que nos ensine e que nos edifique, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sobre o tema, meu irmão, eu andei pesquisando, andei correndo atrás de algumas informações, lendo a Bíblia, muita Bíblia, né? E eu me choquei com muitos textos. E um que me chamou muita atenção é o que eu quero apresentar para vocês e ler para vocês, para a gente iniciar nosso papo jovem. E eu trouxe ele impresso, deixa eu só dar uma lida aqui. Ó, o texto fala assim, Tiagão: o Deus da minha imaginação. Deus da minha imaginação faz tudo o que eu quero. Ele é obrigado a fazer as minhas vontades todas as vezes que eu faço algo por ele. Quando ele me contraria com sua palavra, simplesmente eu fico aborrecido e não volto mais à igreja. Porque se realmente ele me ama, ele vai mandar alguém na minha casa para chamar minha atenção. Quando me perguntam sobre ele, só preciso falar daquilo que eu acho sobre ele. Pois ler sobre Deus e seus atributos é muito chato. A justiça dele só serve para os outros. O meu Deus é bonzinho e não vai pesar a mão sobre os seus filhos. Quando chega o dia de culto no tempo dedicado, eu me sinto muito bem, porque encontro muita gente legal. Mas a parte que eu mais gosto é o louvor. Dá até vontade de chorar ouvindo aquelas belas canções. Mas depois fica tudo meio cansativo, principalmente a hora da pregação. É muita informação. Orar para quê, se ele já sabe de todas as coisas? Falar de salvação? Não. Quem ele quiser que entre em seu reino, ele há de atrair com o seu amor. Eu já ando com a cabeça muito cheia, muito trabalho, problemas, e os dias mais legais é o fim de semana, é o sábado e o domingo. Na igreja tem muita gente legal para conversar, dá para relaxar um pouco e se divertir, mas o mais legal é que um dia eu vou morar com ele para sempre. Sem problemas para tirar a minha atenção, sem as minhas preocupações, sem as minhas dívidas e sem tantas provas. Ah, ufa! Servir a esse Deus é muito legal. Cara, eu vi esse texto, eu falei, é isso mesmo, a gente cria um Deus que, para nos servir, a gente começa a imaginar um Deus que, em vez de ele ser colocado no trono, nós tiramos, opa, Deus, dá um pouquinho, afasta um pouquinho aí, deixa eu sentar nesse trono aí, então. Agora eu quero isso, quero aquilo. E quando Deus não nos dá, cara, a gente fica aborrecido. Ah, mas não era isso que eu queria. Ah, mas eu não sou digno de receber isso. Deus, que hora que você vai me dar esse negócio? Que hora que você vai me dar esse negócio? Eu vi uma canção muito antiga. Antiga que eu falo, irmão, é na minha adolescência, jovem. Não sou tão velho, mas tem pelo menos uns 15 anos atrás. E a música falava assim sobre a sanguessuga. Que nós hoje, na nossa geração, nós somos sanguessugas de Deus. Me dá, eu quero. Como criança birrenta, sabe? Não, eu quero, se você não fazer o que eu quero, eu vou embora para casa da minha avó. É uma música antiga, mas bem atual, não? É uma música antiga, bem atual, é verdade, que já fala da verdade, né? Então eu vejo que nós criamos um Deus para servir as nossas vontades. Então nós buscamos caminhos para tentar fazer a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus.
E nós vemos que não é isso, né, cara? Não é isso que Deus quer. É engraçado, né? Quantas vezes nós nos encontramos dentro desse texto? Cara, é verdade. Quantas vezes nós, até você que está em casa, de repente você se parou escutando esse texto e fala assim, cara, eu faço isso também. E Já aí, pensou? e começa a se tornar muito perigoso. Se você se encaixa em alguma coisa, é melhor acender uma anteninha de atenção e tomar cuidado, cara. Porque se você for ler seguindo o que está no texto, esse Deus é muito bonzinho. Esse Deus é um Deus maravilhoso, vamos dizer assim. Porque Ele faz tudo o que a gente quer. Ele não puxa a nossa orelha. Nos mima. Nos mima. Se eu faço alguma coisa para Ele, Ele tem que me retribuir. Como se fosse uma obrigação. E outra, Ele é um Deus bonzinho, Ele não vai pesar a mão sobre mim. Quer dizer, Ele não vai me repreender. Não é verdade? Posso fazer o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser. É muito naquele tipo de pessoa que pensa assim, olha, ela tem algumas decisões para tomar durante o dia, aí vê uma decisão que é errada. Aí ela pensa assim, não, mas aquele meu Deus, aquele Deus que eu criei, Ele me perdoa de qualquer coisa. Mas a Bíblia fala que Bíblia Ele me fala, perdoa. exatamente. A Bíblia fala que Ele me perdoa, que a misericórdia misericórdia se dele renova todos os dias. Então assim, custa nada eu errado. Eu vou dar só uma escapadinha aqui, Depois mas eu peço perdão. virou o dia, amanhã Ele já me perdoou. Tá tudo certo. Peço perdão para Deus. Deus, olha, me perdoa. E tudo resolvido, tudo pronto. Nós criamos... Riscou, jogou no mar de esquecimento, vida nova que segue e vamos andando. Nós criamos um Deus que está ao nosso dispor. Criamos um Deus que, se eu errar, tudo certo, Ele já me perdoa. Pedir perdão, tá tudo bem. Nós criamos um Deus que, se eu pedir, Ele vai me dar. Um Deus que é meu servo. Papai Noel. Quase o Papai Noel. Um Deus que faz tudo à minha vontade. É um Deus que me mima, que me agrada. É um Deus que faz aquilo que eu quero. É um Deus que eu não preciso nem buscar Ele. Ele tem que correr atrás de mim. Se Ele me ama, Ele tem que me atrair. É Ele que tem que vir até mim. Não é verdade? Não é isso que o Rapaz, texto fala? mas que Deus bom esse, né? É um Deus até diferente do Deus que a própria palavra nos ensina. Mas, como eu disse, muitas vezes a gente se encontra dentro desse texto. Muitas vezes a gente cria esse Deus na nossa vida como forma de alimentar os nossos desejos. Eu acho, não, eu tenho certeza que nós criamos esse Deus imaginário. E outra, Thiago, eu li sobre a imaginação, quando a gente falou assim, Deus da nossa imaginação. Eu falei, cara, deixa eu ver o que é a tal da imaginação. A imaginação, cara, é você criar algo e você acreditar naquilo, que aquilo é verdade. E você fecha os olhos, não, eu vou imaginar que eu estou numa praia. Você cria isso na tua cabeça e você visualiza. Então isso começa a caminhar por um caminho muito perigoso, porque você acaba se desacreditando no Deus da Bíblia, involuntariamente. Porque você foca ali que o Deus é aquele que eu acredito é esse, que faz isso, isso e aquilo, e que faz as minhas vontades porque Ele é amoroso. Cara, Deus Ele é amoroso. A essência de Deus é o amor. Se Deus não fosse amoroso, velho, nós não estaríamos mais aqui. Esse mundo já tinha explodido, velho. Esse mundo já tinha virado pó. Mas realmente Deus é amor. Mas é com muito cuidado que a gente tem que transitar e entender sobre esse amor. O problema é que a gente abusa do amor de Deus. Abusa, no limite. Abusa da misericórdia dele. A gente abusa de todos os textos que a palavra ela nos traz sobre esse amor, esse cuidado de Deus como um pai. A gente sabe que muitas vezes ali dentro de casa, quando você é criança, você faz umas artes, aí o papai e a mamãe vai lá e te dá uma correção. Mas Ele não deixa de te amar por causa daquela correção. O problema é quando a gente abusa desse amor. Aí a gente começa a fazer. Eu posso fazer à vontade.
ele vai ali me chamar a atenção, mas depois está tudo certo, ele continua me amando. E quando isso acontece, eu passo a simplesmente esnobar do amor do meu próprio pai. E com esse Deus que a gente vai criando, um Deus que nos serve, a gente vai abusando do Deus verdadeiro. E isso é uma verdade, cara. Isso é uma verdade. E além de abusar, nós criamos que ele é forçado a fazer isso. Não, Deus é obrigado a me dar, porque todo domingo eu estou na igreja. Eu toco no ministério de louvor, eu prego a palavra, eu sou líder de jovens. Não, Deus é obrigado a me dar aquilo que eu quero. Não é. Se eu faço para ele tem que fazer para mim, né? É uma via de mão dupla. E uma coisa que eu entendi é que Deus não negocia nada. Deus não negocia nada, nem o amor. Ele não negocia, cara. Se ele sim, o Deus é o amor de Deus ele é atraente, cara. Quando nós nos encontramos com Deus verdadeiro, o que a Bíblia fala, aquele que a Bíblia nos mostra, aquele que... uma coisa é assim, eu ouvi um pastor falar, é muito verdade, Thiago. Quando eu te perguntar, por exemplo, se eu te perguntar, Thiago, o que você acha de Deus? E você me responder, eu acho, eu penso, tem que tomar muito cuidado. Porque você cria um Deus e eu posso criar outro. Nós tem quantos? 8 bilhões de pessoas na Terra? São 8 bilhões de deuses, cara. Não é verdade? Mas ao ponto que você fala, não, o meu Deus é o Deus que eu acredito, o Deus que eu sirvo. Ele se auto-intitula, ele se auto-fala quem ele é. Ele fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu aceito isso, eu não aceito isso. Ele se caracteriza, não é eu, não é você. Não se trata mais do Deus que eu acho que é, mas é o Deus que a palavra nos mostra. E que ele mesmo falou. Deus, ele falou assim, olha, eu sou isso. E o que foge disso, não sou eu. A gente pode trazer lá atrás o povo de Israel, lá no Êxodo, né? Os hebreus lá no Êxodo, que começaram a criar deuses para satisfação própria, para quando Moisés subiu no monte, quando voltou, já estava a galera... Eu falo assim, eu leio isso aí, velho, eu fico indignado, cara. Quando eu leio isso aí, eu fico indignado. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que esses caras faziam isso, mano. O incrível é que você vê o povo vendo coisas extraordinárias. Vendo, cara, o que tinha na cabeça desse povo, velho? Muito viajado. Era um povo bem estranho, né? Porque assim, cara, eu saí da servidão, eu era escravo. Aí alguém chegou e falou assim, ó, Deus está te libertando, Deus vai te libertar e pronto, então pode me seguir. E essa pessoa segue, para na frente do mar e Deus fala assim, dá licença que eu vou mostrar quem que eu sou. Deus vai lá e mostra quem ele é. Aí a pessoa atravessa em terra seca, no meio do mar, com água dos dois lados. Aí depois que ela chega lá do outro lado, ela inventa de adorar um outro Deus. É ilógico, velho. Eu fico assim, falo, cara do céu, o que vocês fizeram, mano? O que vocês fizeram? Não consigo entender, velho. Não consigo entender. É muito complicado, porque o que eu vejo nisso tudo é o seguinte. Nós criamos deuses, nós criamos esse Deus para satisfazer a nossa própria vontade. A nossa própria vontade. Nós, muitas vezes, não queremos seguir o Deus verdadeiro, o Deus que a palavra ensina, e aí a gente começa a criar esse Deus bonzinho, esse Deus que faz tudo o que eu quero, esse Deus que atende às minhas necessidades, é assim... Eu não sei vocês, mas pensa comigo, quem que nunca fez oração assim, Senhor, olha, se o Senhor fizer tal coisa, eu prometo que eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou ser fiel. Cara, eu já ouvi, eu já fiz muitas orações assim. Eu já fiz. E a gente cria esse Deus que faz negócio com a gente. Esse Deus que, olha, Deus, se o Senhor fizer, eu faço, agora se o Senhor não fizer, aí vai ficar difícil. A gente começa a inventar deuses que vão satisfazer a nossa vontade. Deuses que vão alimentar o nosso ego.
Na verdade, o que o Thiago falou bem no começo é assim, a gente pega Deus que está sentado no trono e fala assim, Deus, olha, dá licença aí, dá licença aí que eu vou sentar nesse lugar. E a gente se torna o centro do universo. Eu sou a pessoa mais importante do universo. Igual pregações por aí que já teve, né? Que nós somos o centro aí de Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado nessas questões. Eu já fiz isso, eu falo por mim. De você buscar pessoas, pastores, que entendam da mesma forma que você entende. Entendeu? O mesmo Deus que ele serve vai estar encaixado ali junto com o meu, entendeu? Vão estar falando a mesma língua. E hoje acontece muito isso, Thiago. Nós vemos igrejas lotadas de pessoas sendo servidas pelo pastor, pelo líder. Então tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve, com quem a gente está assistindo, com quem a gente está buscando. Porque se você... primeiro, ele tem que passar pela primeira prova, eu acho que única, a palavra da verdade. Se o cara está falando que está na Bíblia, irmão, vai embora, assiste. Mas se o cara derrapou... Eu penso muito nessa questão no que diz em Atos 17, que fala sobre o povo de Bereia. E a Bíblia diz o seguinte, que Paulo ele ia até aquele povo para pregar para aquele povo. E aquele povo ele era tão focado que eles escutavam o que Paulo tinha para ensinar, mas depois que Paulo terminava, o que eles faziam? Eles iam na palavra para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Era verdade. Essa é o ponto-chave, né? Porque assim, a gente vê hoje em dia muitas pessoas, muitos pregadores, e alguns deles a gente até se assusta com as coisas que é falada, né? Eu particularmente, há um tempo atrás eu estava assistindo algumas pregações, eu lembro de determinada pessoa que ela, ali no meio da prédica, né, ela chega e fala bem assim, olha, as coisas não estavam acontecendo como eu queria, e não sei o que tem, mas chegou uma hora que eu botei Deus na parede. Eu falei, Senhor, tem que acontecer, eu quero assim, 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 e pronto. Rapaz... Eu dei uma olhada eu dei uma olhada meio estranha assim, eu falei, esse negócio não está muito certo, não, hein? Não está nada certo. Mas às vezes nós criamos deuses assim, que nós queremos colocar ele na parede e falar, Senhor, eu quero agora, eu quero do meu jeito. Senhor, não, eu quero ser cristão, mas eu quero ser cristão do meu jeito. Eu quero ser aquele cristão que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que pode fazer aquilo outro. Eu não quero ser aquele cristão que assim, olha, a sua palavra vai falar assim, não, ó, isso aqui você não pode. A gente começa a ler a Bíblia da forma que a gente quer também. Aquilo que não agrada... vamos pular esse negócio aqui, não é muito legal não. Peraí. Aqui. Lá em João 3,16, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele me ama. Como eu sou importante. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, cara. E essa palavra deles olhar e lá certificar realmente é algo que a gente tem que ter para nós. Quando a gente ouvir algo, na verdade assim, nós temos que conhecer Deus do que Ele fala, de quem Ele é pela Bíblia Sagrada, e nós temos que conviver com Ele aqui. Porque se a gente conviver com Deus aqui, se a gente ler isso daqui, cara, a palavra dele, nós não vamos ser enganados. Quando a gente ouvir algo, a anteninha já vai, pip, 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 pip. Alguma coisa está errada nisso aí, cara, peraí, não. E a gente tem que ter essa questão crítica, para a gente não errar e não criar, na verdade nós criamos um Deus para nos servir e não servimos o Deus da criação. Nós invertemos, não é Deus que me criou, é eu que criei Deus. Para satisfazer tudo, Tiagão, tudo é sobre servir a nós mesmos. Tudo quando você foge, derrapa ali da palavra de Deus, de quem é o nosso Senhor, é para servir a nós mesmos, as nossas próprias vontades. Nós temos que levar em consideração o nosso exemplo maior, que é Jesus. Ele veio na terra para nos salvar, sim, mas ele não veio para fazer as minhas vontades. Nas orações de Jesus, quando Jesus ensina o Pai Nosso, o que ele fala? Lá no final, Deus, seja feita a tua vontade. Lá no Getsêmani, Deus, se possível, mas
seja feita a tua vontade. O nosso exemplo é Jesus. Jesus era Deus aqui. Jesus, ele poderia... Eu li uma passagem que falava assim, na divisão dos pães, do peixe, né? Que Jesus estava lá falando para mais ou menos de 20 a 30 mil pessoas. Porque a Bíblia fala, mas ela não contava as pessoas, né? Contava só os homens naquela época. Uhum. Assim como quando Jesus nasceu também. E ele falava assim que Jesus serviu em média de 20 a 30 mil pessoas. Esse estudo que eu fiz. E aquele povo estava ali para que Jesus, teoricamente, assumisse o trono, que ele era o digno do trono. Que Jesus fosse e libertasse o povo em vida. Que Jesus ia lá, acabava com a tirania e fizesse a vontade deles. Eles esperavam uma revolução política, Eles né? esperavam que Jesus chegasse chutando o balde e falava: irmão, sou Deusão, vamos fechar tudo, é tudo meu. Mas Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Do Pai. Eu acho que essa diferença é que as pessoas muitas vezes não percebem. Porque ela lê o evangelho, ela vê Jesus dizendo assim, olha, eu vim para servir e tal. Mas aí ela pensa assim, Jesus ele veio para servir. Então que ele me sirva, né? Já que é assim, então já que Jesus veio para me servir, que ele me sirva. Mas ele esquece disso que você falou. Jesus ele veio para servir, mas para servir ao Pai. A vontade do Pai. Ele veio para fazer aquilo que era a vontade do Pai. E nós já vimos pessoas falarem que Jesus ele veio para fazer a nossa vontade. Mas nenhuma vez Jesus fala isso na Bíblia. Jesus ele nos ama, ele nos ligou ao coração do Pai, sim. Mas ele veio... A missão de Jesus aqui na terra, a principal missão foi fazer a vontade do Pai aqui. Que era nos resgatar, que era nos ligar de novo, que era nos tirar do continuar. Nós continuamos nesse mundo, mas nós não nos sujamos mais com ele. Nós estamos livres da questão pecaminosa. Nós pecamos sim, cara. Todos os dias nós pecamos. Mas Deus ele vem e nos limpa disso. Se for um perdão verdadeiro, eu não estou falando daquela sem vergonha, não, de errei, pai, perdão, errei de novo a mesma coisa, pai, desculpa. E todo dia a mesma coisa. Todo dia, cara. Não, eu estou falando de erros que a gente não consegue, erros que está enraizado no nosso coração, que o Espírito Santo necessita tirar, e nós temos que dar esse aval. E momentos da nossa imaginação, da nossa criação, nós pecamos primeiro na cabeça. Primeiro nós agimos aqui, e por isso que é muito perigoso aqui. Aqui é algo incontrolável, cara. Aqui é algo incontrolável. Eu vi um post antes de vir para cá e falava assim: você quer saber quem você é? Procure o que sua mente pensa em momentos vagos. Eu falei, caramba, cara, tem uma verdade aí. O que nós temos pensado? O que nós temos pensado em momentos que nossa cabeça está vazia? Jesus fala, nós temos que levar cativo o nosso pensamento a Deus. Nós temos que entender que o nosso alvo é lá, e lá é Deus. A Bíblia fala que nós vamos chegar lá, nós vamos adorar Ele, nós 24 horas adorando a Ele. Nós vamos chegar lá, Deus vai estar com a mesona assim e falar, estou pronto para servir vocês? Não vai. Não vai. É difícil, hein? Mas essa é a realidade. De criarmos deuses que nos servem. Satisfação do próprio ego. Satisfação do próprio ego. É eu me achar a pessoa mais importante do universo. É esse amor por mim mesmo que ele não cabe só nas minhas ações, mas ele toma conta até do meu próprio pensamento, ao ponto de eu imaginar que Deus ele pode fazer aquilo que eu quero. Ele começa a extrapolar até o racional. Ele vai além daquilo que é racional. Eu já começo a criar, a inventar situações, a inventar esse Deus que faz aquilo que é do meu querer. Para que eu me sinta bem, para que eu me sinta confortável com as coisas que eu vá fazer. Confortável, essa é a palavra. Muitas vezes nós buscamos deuses que nos fazem ficar confortáveis com a vida que a gente leva.
confortáveis com as decisões, com as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. Um Deus que faz com que a gente fique confortável com o pecado que a gente comete. Ele conhece o meu coração. Deus sabe como é difícil para mim. Eu ouço muito a gente falar isso, cara. Fica naquela escora, né? A carne é fraca. Usa sempre a mesma desculpa, né? A carne é fraca, por isso aconteceu isso, difícil. Senhor, me perdoa e tal. Amém, olha, Deus me perdoou. Aí amanhã acontece o quê? A carne é fraca, e vai lá e faz de novo. E no outro dia, a mesma coisa. E a gente se apoia tanto nesse Deus que a gente cria, que a gente vai se esquecendo do Deus verdadeiro. A gente vai se esquecendo do Deus que a palavra diz quem Ele é. A gente vai se esquecendo de que Cristo disse assim, olha, quem quiser ter vida, quem quiser ganhar, alcançar a salvação, tem que negar a si mesmo. Se você quer conhecer o Cristo verdadeiro, o Deus verdadeiro, você precisa abrir mão de quem é você, da sua própria vontade, abrir mão do seu próprio ego. De toda a sua vontade. De toda a sua vontade. Jesus fala isso, cara. E nessa parte que você fala assim, ei, abandone o que você é e me siga. Tome a tua cruz e vamos lá. Então, é necessário que a gente entenda claramente esse texto. Olha, eu preciso negar quem eu sou. Eu preciso negar a minha vontade para me entender quem Deus é de verdade. Para entender que eu não estou aqui para ser servido pelo meu Senhor, ou pelo Senhor que eu crio. Eu não estou aqui para ser servido por alguém que eu acho que existe para atender às minhas vontades. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para servir de fato. Eu estou aqui para servir o Deus verdadeiro. O meu papel é servir a esse Deus. E não o contrário, Deus servir e fazer aquilo que eu quero. Mas, muitas vezes nós agimos dessa forma. Criamos esse Deus. A pergunta que a gente fica com ela na cabeça, a pergunta que a gente faz hoje aqui é essa: quem é o seu Deus? Quem é esse Deus que a gente cria no nosso dia a dia? Que faz as nossas vontades, que faz aquilo que eu quero, que o meu ego quer? Será que nós conhecemos de verdade quem é o Deus verdadeiro? Quem é o Deus da palavra? Será que nós estamos dispostos a viver, a seguir, a obedecer esse Deus aí? Jesus, lá no Getsemane, ele disse, quando ele fala, Pai, olha, se possível, passa de mim, mostra claramente que ele não estava aqui para fazer a vontade do homem, porque se fosse pelo homem, ele falava assim, olha, eu não vou me sacrificar por esse bando de gente aí. Imagina nós, todos sujos de pecado, e vem alguém santo se sacrificar por mim. Mas não foi por mim, foi pelo Pai. Pelo Pai. Foi pelo Pai. Ele fala, Senhor, olha, se é possível, o Senhor passa. Mas se não é possível, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Nós temos que entender que o nosso ego, a nossa vontade, aquilo que nos faz achar que somos o centro do universo, isso é algo que nos atrapalha. Porque nos faz considerar ser maior do que Deus. Nos faz equiparar com Deus. Olha, eu consigo, eu vou até usar aqui algo que eu assisti há uns dias atrás, da pessoa falar bem assim, olha, eu consigo me ver na mesma altura que Jesus. Ô, louco. E eu fiquei assim, eu falei, gente, ele não estava falando isso dentro da igreja não, mas ele estava dentro da igreja falando assim, olha, hoje eu consigo olhar para Jesus de igual para igual. Como se eu fosse santo, perfeito, como se Jesus ele se reduzisse da sua autoridade para se equiparar à minha. Ou como se eu me elevasse ao mais alto céus para me tornar na mesma posição que Deus. A gente vai vendo hoje em dia coisas, pregações. Hoje tem um tal de coaching gospel aí que faz com que a pessoa se sinta a coisa mais importante do universo. Igual dizem, a última Coca-Cola do deserto.
A última bolacha do pacote. Então, hoje a gente vê muitos pregadores assim que faz a pessoa ter o seu ego elevado a tal ponto dela se achar da altura de Deus. Faz ela se achar autossuficiente. E quando a pessoa ela se alimenta desse Deus que a serve, Deus o Deus verdadeiro, ele acaba, vamos dizer assim, deixando de existir para essa pessoa, porque ela criou um Deus que serve ela. Isso faz com que ela se erga nas mais altas alturas e ela se torna autossuficiente, ou seja, ela não precisa mais do Deus verdadeiro. Não. E esse Deus verdadeiro, ele acaba teoricamente criando prisões para você. Não, meu Deus, ele liberta, ele não prende. Ah, não, meu Deus não faria isso. Então, em vez de você ser liberto das coisas deste mundo, ser liberto das prisões reais, que a criação de um Deus próprio é uma prisão real. E é uma prisão muito difícil que você não consegue se localizar. É aquilo que você falou. Você esquece o Deus, que se auto-intitula Deus, o grande eu sou, o eu sou, e você cria esse Deus que eu posso, não, mas eu posso beber, eu posso sentar numa mesa com os meus amigos bebendo, e eu não bebo, mas eu sou crente, mas eu posso sentar ali na mesa dele, enquanto eles falam palavrões, enquanto tocam músicas que não agradam, com palavras torpes. Não, mas eu sei aquilo que eu acredito, o meu Deus, ele vai, não, estou aqui para convertê-los, para pregar o evangelho a eles. É muito perigoso, cara, é muito perigoso. É mais fácil nós nos mancharmos com as coisas desse mundo do que eles serem atraídos naquele momento por Deus. E às vezes não precisa nem ir tão longe. Às vezes na tela do celular. Você baixa um aplicativo que não deve, porque você sabe que ele tem coisas que não deveria ter. Mas ainda assim você fala assim, não, é só uma beliscadinha. Só uma olhadinha. Só vou dar uma olhada de canto de olho assim, mas se ver algo estranho eu já desligo. Não, eu tô ali só pra ver aqueles vídeos engraçados de bichinho e não sei o que, sabendo que ali ele não vai encontrar isso. Nós criamos esse Deus que é um Deus que releva as nossas atitudes. Que fecha os olhos. Um Deus que fecha os olhos, exatamente. Fecha os olhos para aquilo que a gente faz. Criamos um Deus tão amoroso, tão bonzinho, um Deus tão servo, um Deus tão escravo nosso, que ele age e que ele faz aquilo que a gente determina. E Tiagão, eu acho isso muito perigoso, perigosíssimo. Perigosíssimo, por quê? Eu acredito numa palavra, que Deus ele é imutável. Deus ele não se arrepende, Deus ele não é homem que minta, e coisas que Deus abomina, isso é falsidade, é mentira. E a palavra de Deus fala assim que ele é um Deus imutável, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã. Deus ele é o alfa, lá do início, lá de antes de Gênesis, Deus já existia como ele é hoje. Deus ele não evolui porque ele já está no nível full, velho. Ele é level full, acabou. Level full. Então Deus não evolui, ele já está no extremo. Então Deus não muda, ele não muda suas opiniões. Aquilo que ele disse é o que ele disse. Então nós nos esquecemos lá de trás de como Deus julgava a terra, Sodoma e Gomorra. Exterminou uma cidade toda porque a cidade já não servia mais. A cidade servia aos seus próprios deleites, aos pecados, já estava terrível. Então nós temos que entender que esse é o Deus que nós servimos hoje, é aquele que lá no Velho Testamento também existia. Mesmo que lá em Noé ele fez uma nova aliança, mas ele é o mesmo Deus, cara. Servimos a um Deus que é justo, né? Servimos, cara, é isso. Servimos a um Deus que é justo. Eu estava conversando com o Lucas, cara. Lucão, um grande abraço. Sobre isso, cara. Sobre um Deus de justiça. É igual eu disse para ele, e eu sempre comento isso. Se nós que somos maus, certo? Tem um juiz aí daqui que julga os pecados, os crimes, por exemplo. Aí tu vai e mata um maluco. Ó, eu estou aqui e eu mato você. Pá. Eu vou ser julgado por esse juiz. Aí eu chego diante desse juiz e falo assim, juiz, matei sim, Tiagão, foi, ó,
Ó, espaço, matei mesmo. Mas eu não minto, cara. Olha, eu dou, toda vez que eu paro no sinal lá, eu dou um dinheirinho pra galerinha lá. Eu dou comida aos pobres. Eu sou fiel à minha esposa e namorada. Eu sou bonzão. Eu sou de boa, ó, mas eu matei. Você acha que o juiz vai falar assim, não, cara, então sussa, pode ir embora. Tá Você liberado. É uma pessoa zero bala aí. Não, então beleza, tá liberado, vai viver em paz. O juiz vai fazer o quê? Irmão, você fez, você vai pagar. Tá escrito, vai ter que pagar. Se nós que somos maus julgamos dessa forma, e o Deus justo, o juiz de todos os juízes, o rei sobre todos os reis, vai julgar diferente? Vai julgar com mais reta e mais dura justiça. Para não ser injusto com você, cara. Para não voltar atrás no que ele já disse. Deus, volta a falar, galera. Deus é amor, sim. Deus é misericórdia, sim. Ele te ama, sim. Ele me ama, sim. Ele mandou Jesus para nos salvar. Jesus veio fazer a vontade dele. Morreu numa cruz para me salvar. Salvar o Tiagão. Salvar você. Salvar a tua família. Deus, ele sim é o amor. Eu falo que a essência do nosso Deus, ele é amor. Mas o nosso Deus também é justiça. A palavra dele fala que nós seremos julgados lá no fim. Nós seremos julgados, cara. Deus vai passar um filminho assim e fala assim, e aí, irmão, ó. Esse dia aqui, cara, ui. Tá vendo aqui, irmão? Ó. Você lembra? Você lembra? Então, cara, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que conhecer a Deus pelo aquilo que Ele é de verdade. Pelo aquilo que Ele já deixou escrito. E querer ter essa vontade de conhecer mais. Quanto mais conhecemos de Deus, mais parecido com eles nós somos. Assim como Paulo fala que nós temos que ser aqui imitadores de Cristo. Jesus, por nenhum momento, a palavra dele fala que ele se esvaziou de si mesmo e veio como homem aqui. E nós temos que fazer igual. Nós temos que nos esvaziar das nossas vontades. E entender que daqui a gente não leva nada, cara. E entender que lá é o nosso alvo, é Deus, é encontrar com Ele, é servi-lo por toda a eternidade em gratidão por esse amor que Ele sentiu por nós. Por ser esse Pai cuidadoso que sim, cuida de nós. Não tem faltado nada nos nossos lares pela misericórdia de Deus. Hoje nós não somos consumidos pela misericórdia e pelo amor de Deus. Mas entendamos que Ele também é justiça. Que Ele também é reto, que Ele também é verdadeiro, que Ele não volta atrás naquilo que Ele fala, e que o Deus, Ele também é lei, cara. É esse Deus que nós temos que servir. Deus que está aqui, ó. Conheçamos esse Deus mais. E uma coisa eu falo, quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós queremos conhecer. Mais perto nós queremos estar. Porque nós sabemos que ali tem um Deus que nos ama e que vai puxar a nossa orelha quando tiver necessidade. E nós vamos entender que é para o nosso bem. E realmente é, cara. Realmente é. Ele é tudo. Precisamos então conhecer o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Não o Deus que as pessoas dizem, as pessoas falam por aí, mas busque conhecer o Deus da palavra. Busque conhecer o Deus que a palavra nos diz quem Ele é. A palavra nos mostra quem é esse Deus, o que Ele é, o que Ele faz. Nós precisamos deixar de criar deuses para satisfazer a nossa vontade e buscar o Deus verdadeiro. Buscar o Deus da palavra. Buscar o Deus que é justo, é fiel, é o alfa e é o ômega. A pergunta que nós deixamos para vocês é: que Deus é o seu? Qual é o Deus que você tem criado? Qual é o Deus que você tem imaginado? Se em alguma dessas coisas que nós falamos aqui hoje, algum desses pontos que nós tratamos aqui, desses deuses que nós criamos no nosso dia a dia, você aí se identificou, então é necessário que você busque na palavra de Deus o verdadeiro Deus.
É necessário que a gente diminua o nosso eu, para que cresça em nós o verdadeiro Deus. Deus. Amém. Galera, é isso aí. Não se esqueça de curtir, de compartilhar essa mensagem. Essa mensagem foi primeiramente ao nosso coração, ao coração de vocês. Abra a tua mente e deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo, que às vezes é aquilo que nós falamos. Às vezes nós estamos perdidos nos nossos pensamentos. E ainda mais nesse tempo de reclusão em casa, a nossa cabeça tem funcionado de maneiras que a gente nunca achou que ia funcionar, né? Nós temos imaginado muita coisa, nós queremos botar em prática muita coisa, ansiedade tomando conta do nosso ser. Então, esse momento, tire para Deus agora, para que Deus mostre a vontade dele, o propósito que ele tem para você, e que você encontre o Deus verdadeiro. Que você encontre, se você está perdido, se você se achou em alguns pontos nesse bate-papo que rolou e você quer uma ajuda, busque a minha, o Tiagão aí. Nós estamos abertos a bater um papo e vamos orar junto, vamos vencer junto. Eu preciso de você, eu preciso do Tiagão precisa de mim e tamo junto, beleza? Abaixa as cabeças, vamos orar a Deus, vamos chamar Ele ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Pai, por esse esclarecimento, por essa palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos mostre, ó Pai, a Tua verdadeira vontade, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor renove a nossa mente, ó Pai, e que o Senhor leve cativo a Ti, Deus, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos corretos, sejam pensamentos e planos celestiais, Deus, que os nossos olhos, ó Pai, estejam direcionado ao Teu trono de graça, Deus. E estamos aqui, Jesus, estamos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, Jesus. Se mostra, Pai, em nome de Jesus, se revela através da palavra a mim, aos jovens, às pessoas que assistirem esse vídeo, ó Pai, e em nome de Jesus nós queremos conhecer mais o Senhor, Deus. Nós queremos conhecer o Senhor, Pai, e não conhecer daquilo que as pessoas falam, mas conhecer de contigo andar, conhecer de estar contigo, de ouvir o Senhor falar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que nós nos diminuamos completamente, Pai, que nós nos reduzimos a zero, Jesus, para que o Senhor cresça em nós, Pai, para que o Senhor cresça de uma forma tão gigantesca, que as pessoas vão ver a Tua face, o Teu modo de agir através de nós, mesmo sendo tão pecador e tão errado, o Senhor ainda tem essa misericórdia por nós, Pai. Nós Te agradecemos, Jesus, por esse amor, ó Pai, por esse amor incomparável, Jesus. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque a Sua misericórdia tem nos acompanhado diariamente, ó Deus, mesmo sendo tão errados, Pai, mas o Senhor ainda cuida de nós, Jesus. Ó Pai, que o Teu amor, Jesus, se estenda por todos, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a mim, Jesus. Obrigado, ó Pai. Grande és Tu. Santo, santo, santo és Tu, que não negocia com o pecado, Pai, que odeia o pecado, mas me ama, pecador, Pai, mas nos ama, Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém, galera. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a tua família e fique com Ele. Amém. Amém. Amém.